Shalom, shalom, geração do avivamento. Mas vamos falar da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar tudo o que vocês têm que saber no campo de batalha. Como fala, o que faz, aconteceu isso, como que se aborda. Então, hoje vai ser de todas as masterclass, essa é muito importante. Porque a de hoje, vocês já receberam algumas aulas lá na plataforma sobre como agir no campo de batalha. Tá? Então, vocês já aumentam a expectativa de vocês. Então, o que o libertador precisa saber hoje, a aula de hoje, ela é para o campo de batalha, para a prática, certo? Para a prática. Então, você se prepare que hoje vai ser, tá? Maravilhosa. Então, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer as perguntinhas de vocês, porque vai ter muito conteúdo hoje. Muito, muito, tá? E eu quero responder as perguntas de vocês dentro desse tema, tá? Que é como que eu faço nessa hora, e aconteceu isso, o demônio não saiu, e aí o que eu faço, qual que é a abordagem, tá? O demônio não quer sair, que abordagem que eu tomo, então eu vou trazer para você o pulo do gato, o que você faz, como que chama a pessoa à consciência, como que ministra ela, então tudo que você tem que saber no campo de batalha é hoje, não perca. Mas se você é meu aluno, tem algum compromisso, você sabe que depois a aula vai ser disponibilizada para você na plataforma. Então hoje é sobre, por exemplo, o diabo pode te envergonhar, então tem brechas na sua vida que tem que fechar. Não pode ir para o campo de batalha com certas brechas abertas de jeito nenhum. Então eu vou explicar tudo isso para vocês hoje. Então vai ser top, vai ser, tá bom? Vamos orar para nós começarmos. Hoje nós vamos ler o Números, capítulo de número 12, tá? E hoje eu tenho uma live poderosa pro seu coração. Poderosa mesmo, o Senhor falou para mim ministrar isso para você hoje. Tenho certeza que vai ser, tá? Algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então agora, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu te apresento toda a vida, Senhor Deus, que está aqui agora, Senhor Deus, para receber essa palavra no coração, que o Senhor possa bradar aqui hoje, Pai, de forma poderosa. Nós entregamos toda a autoridade debaixo do controle do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa, Senhor Deus, estar aqui, Pai, em toda a sua autoridade, que não seja eu, mas o Teu Espírito através da minha vida. Que essa palavra venha consolidar e ministrar os nossos corações e que o Senhor venha me usar de forma poderosa. Pai, nos cuida no dia de hoje, que esse sábado seja sobrenatural, que o Senhor venha nos sacudir na aula de hoje, a nossa masterclass de hoje. Nós já apresentamos todas as vidas que estão aqui, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, ó. Abra comigo em Números, capítulo de número 12, tá? Certo? Ok. Glória a Jesus. Números, capítulo de número 12. Vamos lá. As queixas de Míriam e Arão. Míriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Vamos lá. Isso aqui é outra mulher, não é a Zípora, tá, gente? Moisés teve outro casamento, tá bom? Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso? Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou na entrada da tenda do encontro e Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhe disse, ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Olha que Deus fazendo distinção de Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa.
Falo com ele face a face, claramente e não por meio de enigmas. Olha só Deus falando que com outros ele fala com enigmas, ele fala através de sonhos, mas com Moisés ele era claro, ele era direto, ele não precisava fazer enigmas, tá? Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram a criticar o meu servo Moisés. E aqui traz uma lição muito grande para nós, tá? O nosso maior problema, Moisés, ele tinha defeitos e pecados, assim como eu e você. Só que Moisés, ele vestiu uma missão que eu acho que ninguém queria, que era cuidar de um povo chato e murmurento. E Moisés, que tinha toda a pressão ali nas costas dele. Antes de você levantar a voz para alguém por achar que você é melhor que essa pessoa, faça essa pergunta para você. Será que eu estou fazendo mais que o fulano? Será que eu tenho capacidade de fazer mais que o fulano, Beltrano? Porque, queridos, existe uma diferença muito grande, tá? Existe uma diferença muito grande. Presta atenção. Tem pessoas que acham que são melhores que fulano e Beltrano, mas ainda não estão nesse lugar de fazer, de ir. E Deus, ele pesa muito aquele que abraça a obra dele e pega a missão de cuidar do povo dele. Então, vocês tomem muito cuidado, tá? Eu pego essa palavra aqui pra mim, eu aplico ela na minha vida, certo? Ela é muito poderosa, ok? Então, vamos lá. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram a criticar o meu servo Moisés. Eles estavam criticando Moisés porque Moisés havia se casado de novo. Não é Zi por aqui, gente. Não é Zi por aqui. Pode buscar, pode fazer a pesquisa de vocês. Tá? Não é Zi por aqui. É uma mulher estrangeira, tá? Até onde eu sei aqui, certo? Aí, então, eles estão aqui criticando Moisés, eles estão aqui afrontando Moisés, tá? Achando que o Moisés seria menos por ter feito isso, certo? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca, com uma neve leprosa. E quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó, meu Senhor, por favor, não castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique com um bebê não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés chamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenha-se fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até que ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Então aqui traz uma lição muito boa para nós, que é o quê? Tomar muito cuidado com quem nós levantamos a nossa língua ou nosso julgamento para falar, certo? Porque, queridos, se for alguém que abraçou uma missão de Deus, você pode ter certeza que existe um privilégio do Senhor sobre essa pessoa. Porque as batalhas espirituais que essa pessoa enfrenta é árdua. E Deus, ele protege o seu sacerdote, o seu remanescente que está à frente da sua obra de forma sucinta, diferenciada. Então tome muito cuidado. Aqui, ó, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. E Deus não passou a mão, tá? Então nós devemos cuidar muito. Então, olha, não fica falando mal de fulano. Não fale, queridos, porque você não é a pessoa do Espírito Santo. Você, queridos,
Tenha cuidado de você não fazer comentários, de você não ficar nesse lugar de julgar, porque você não sabe nada. Fala, Senhor, eu não sei de nada. Que o Senhor venha descer o seu julgamento, porque senão a gente pode às vezes entrar, às vezes cair em maldição por propagar algo errado, certo? O diabo se levanta também, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu aprendo isso também com Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou porque ele era ungido de Deus. Mesmo Saul pecando, Saul fazendo as coisas erradas. Então não é porque uma pessoa fez algo errado ou algo contra o mandamento do Senhor que significa que aquela pessoa não é protegida do Senhor, não tem a unção do Senhor. Não, queridos, a gente precisa, tá? Tomar muito cuidado com isso, certo? Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Na verdade, nós não devemos fazer isso com ninguém, mas às vezes, pelo ambiente religioso, nós temos a mania de querer acusar. Olha lá o fulano, olha lá essa pastora, olha lá isso. Queridos, vamos sair desse lugar. Esse lugar não é para nós, esse lugar não é nosso. Nosso lugar é um lugar de busca genuína. Então, se você quer justiça, ore para que o Senhor faça justiça sobre a terra, não sobre a vida especialmente de uma pessoa. Amém? Então, é exatamente sobre isso que eu queria trazer aqui para vocês. Mas hoje eu quero falar algo que eu já ministrei aqui, mas o Senhor disse para mim ministrar de novo, que é sobre autoridade espiritual. Quando eu abro caixinha, pessoas perguntam assim para mim: como que eu vou ter autoridade espiritual? Como eu faço para ter autoridade espiritual? E, gente, autoridade espiritual é uma coisa que ela é praticada todos os dias, tá? Quem é que quer declarar as coisas e as coisas acontecer nas cortes celestiais? Então, primeira coisa, autoridade espiritual é quando se você quiser colocar uma definição aí, coloca assim: é quando a minha voz funciona no mundo espiritual através do nome de Jesus. É quando uma ordem de comando sua funciona no mundo espiritual através do nome de Jesus. A nossa voz, ela é física para funcionar aqui na terra. Então, se eu falar assim: fulano, pega isso para mim, o fulano vai lá e pega. Cicrano, faz isso para mim, o fulano vai lá e faz. Isso é uma ordem, um pedido que acontece no mundo físico. Só que nossa voz, ela pode valer também no mundo espiritual, uma vez que você gere autoridade nas regiões celestiais. Então, a autoridade espiritual é quando a minha voz, propagada aqui na terra, tem valor, e propagada no mundo espiritual também tem valor. Ela é acatada, tá? E quem que acata ela? Os anjos do Senhor, os demônios, tá? Obedecem, certo? Os anjos de Deus estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, quem está a seu serviço está sobre a sua voz de comando. Então, se você falar, faça isso, faça aquilo, os anjos, se eles estão a seu serviço, é quando você tem uma empresa, 30 funcionários a seu serviço. Eles têm que fazer o que você manda e o que você pede, certo? Porque eles estão ao seu serviço. Enquanto Deus diz que os anjos são ministros, espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, significa que nós temos autoridade sim sobre os anjos, certo? Só que os anjos só vão obedecer uma voz de comando através do nome de Jesus se você tiver uma voz de autoridade nas cortes celestiais. Porque se você não tiver autoridade, queridos, nada acontece, certo? E falta de autoridade é igual quando você fala para um filho lavar a louça e ele não vai. Ele não tem temor. Ele não respeita quem você é, certo? Ok? Não é Deus quem tem que dar autoridade, a ordem aos anjos? Queridos, existe um versículo na Bíblia e a gente vive isso na prática. Talvez você não é um libertador. Mas quando nós pedimos para um anjo amarrar um demônio, ele amarra. Para um anjo passar a espada, ele passa. Para um anjo fazer isso, ele faz. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Sou eu e você. Aquilo que está a seu serviço, você tem autoridade. Se está a seu serviço, é porque está te servindo. Então, nós podemos dar ordem aos anjos, sim, certo? Podemos dar ordem aos anjos, como nós podemos dar ordem aos demônios, certo? A gente dá ordem aos demônios, mas essa ordem tem que ser através do nome de Jesus, ok? Nós vamos ter uma masterclass sobre anjos e demônios, tá? Eu vou ver se não for nessa, depois a do seminário da área financeira, certo? Então, você já se prepare, ok?
Então vamos lá. Então vocês entenderam que a autoridade espiritual é quando a minha voz, ela vale, certo? Minha voz, ela vale no mundo espiritual. Então por que vocês acreditam que acontece libertação na casa de vocês quando eu tô orando aqui? Eu tô aqui na Argentina, mas eu tô orando, tá acontecendo libertação, o anjo tá amarrando, o anjo... Queridos, só dá para fazer libertação nesse nível se eu tiver uma patente, um exército de anjos trabalhando junto comigo, em nome de Jesus. Mas eu preciso delegar isso. Por que vocês acham que quando eu começo a oração, eu reivindico um exército de anjos, arcanjos, de fogo agora, e eu reivindico o quê? Eu movimento as cortes celestiais. Eu tenho que declarar que eu estou ciente que tem agora um exército de anjos conosco, certo? Então funciona exatamente desse jeito. Deus, ele não se limita no espaço e no tempo, mas ao mesmo tempo Deus, ele não limita o quê? O exército dele. Então quanto mais autoridade, mais anjos Deus vai disponibilizar para vocês. Eu vou contar uma experiência. Conforme eu fui buscando o Senhor, chegou um tempo na minha vida que vinha profeta e falava, olha, eu vejo 6 anjos trabalhando no seu ministério. Aí daqui a pouco era 8, daqui a pouco era tanto, e foi crescendo. Um dia o Senhor me deu um arrebatamento. E eu tive um arrebatamento de sentidos. O Senhor me levou para uma outra dimensão. Isso aqui, queridos, não é para você acreditar, não. É só para quem vive, tá? Porque é difícil falar isso aqui para quem ainda não está na carne, no vício, na fornicação e não consegue viver as coisas espirituais porque ainda está alimentando ali os desejos da carne. É difícil falar para quem ainda está na carne, tá? E ali eu tô escutando eu tinha dado uma mentoria, eu tava fazendo ali a tarefinha da mentoria, do meu mentorado, e escutando aquela música do Carpinteiro. O profeta, ele é muito sensível ao tom musical, às notas, e conforme ia aquela música, ia falando, qual é o som? Eu vi o meu espírito queimando, só que o meu espírito queimava, e de repente eu fechei o olho, e eu comecei a falar em línguas, e o Senhor me leva para outra dimensão. Quando o Senhor me leva para outra dimensão, eu estava num lugar que não era nem claro, nem escuro, mas era um lugar neutro. Parecia, sabe quando tá para chover? Era um lugar daqueles que parecia que ia chover. E eu via um exército pronto, em posição. E aí eu olhava, eu via um general muito grande daqueles outros. Era como se fosse um exército de guerreiros, só que tinha um grande. Quando eu olhava para ele, ele tava com a mesma armadura que eu, a mesma. Tipo, olhava a couraça dele, era a mesma da minha, só que ele era bem maior, ele era bem mais superior do que eu. E eu estava andando para um lado e para o outro, e ele andava para um lado e para o outro. E aí o Senhor dizia assim para mim, Larissa, eu estou liberando para você um exército de anjos libertadores para trabalhar com você na libertação. Ministre libertação em massa de pessoas. Dê ordem que eles vão. Esse é um general que está sendo disponibilizado para você com seu exército. E aí o Senhor trazia o nome daquele general, aquele anjo, aquela patente, né? Que eu acredito que é um arcanjo de fogo. E ele tinha um exército de guerreiros anjos a comando dele. E o Senhor falava assim, eu disponibilizo hoje isso para você. A partir desse dia, eu comecei a fazer libertação na internet com milhares de pessoas ao mesmo tempo. E pessoas começavam a se manifestar e passar pelo processo de libertação, certo? E foi algo assim sobrenatural. Então, a partir desse momento, aquilo que às vezes eu via acontecer no físico, agora estava acontecendo de forma dimensional, não tinha mais limite, né? Mas eu tinha que reivindicar, Senhor, agora envia os seus arcanjos de fogo, Foi sobrenatural. E mudou. Então, quem já esteve comigo numa libertação e já viu eu falando, anjo, passa a espada agora nas costas. Queridos, na hora a pessoa faz assim, puf, parece assim, sabe quando a pessoa dobra? Anjo, derruba no chão, a pessoa cai endemoniada no chão. Então, assim, é lindo. Você não tá vendo nada, mas tá acontecendo ali no mundo espiritual. Então, muita gente já teve na libertação comigo e talvez já tenha visto eu dar essas ordens. Eu falar, anjo, amarra agora. E a pessoa vai com todos isso e amarra. É a coisa mais linda você falar assim. E é tudo no nome de Jesus, queridos, tá?
Então isso aí acontece, a coisa mais linda, você fala, nosso nome de Jesus tem poder, os anjos estão trabalhando para o Senhor Jesus, né? Debaixo o quê? De um comando de voz de um filho de Deus, tá? Então é sobrenatural. Então muita gente já viu eu fazendo esse tipo de libertação, é lindo, tá? E você vê ali que existe mesmo os anjos, existe ali uma interação sobrenatural, ainda que você não veja com olhos físicos. Por que que isso acontece? Porque você tem autoridade espiritual, tá? Agora, uma das coisas que mais vai trazer autoridade para você é a santidade. E santidade é o quê? Intimidade. Os demônios, eles têm pavor do cheiro de alguém que tem santidade. E santidade, queridos, não é uma pessoa que não peca, porque todo mundo peca. Eu peco, você peca, só que é o seguinte: nós não estamos mais nas obras da carne que nós estávamos quando nós não estávamos posicionados. A gente peca às vezes na ira, na raiva, no julgamento, e aí a gente vai lá na oração e pede perdão para Deus. Então a santidade, ela tem um cheiro agradável nas narinas do Senhor. E isso nos dá muita autoridade no mundo espiritual. É aquele choro, é aquele tempo que você passa com Jesus, é aquilo que você fica falando o dia inteiro: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és bem-vindo. Querido, santidade é quando você traz Deus para perto todo o tempo. Tudo que você faz, você chama Deus. Você está todo o tempo. Então, santidade é a pessoa que lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, busca todo dia, está sempre buscando o Senhor, está sempre falando com o Senhor, ainda que seja em pensamento. Isso é santidade. Uma pessoa que está conectada com Deus todo o tempo. Isso é santidade. Santidade traz o quê? Autoridade. Por que traz autoridade? Porque o cheiro dele fica em você. O cheiro de Deus fica impregnado em você. O cheiro do sangue do Cordeiro fica impregnado em você. O cheiro do óleo do Espírito Santo fica impregnado em você. E quando você fala qualquer coisa, o mundo espiritual se movimenta, porque há vestígios de que você passa tempo com Ele. E aí, agora, outra coisa que traz muita autoridade no mundo espiritual é você assumir a sua identidade de filho e de filha. Tem pessoas que se portam como mendigos espirituais. Tem pessoas que se portam como escravos espirituais. Agora, o filho, ele sabe que é filho, filha. E ele não aceita nada menos que o pai pode dar ou proporcionar. Agora, um mendigo, ele quer migalha. O escravo acha que é muito para Deus dar para ele. Agora, o filho não. O filho sabe a posição dele. O filho sabe quem ele é. O filho conhece o pai. O filho não limita o pai. O filho conhece o pai. O filho entende o poder que o pai tem. Então o filho é ousado, o filho parece muito. Então quando você assume quem você é em Deus, você se comporta como filho. E todo filho na sua identidade ativada, todo filho que tem filiação genuína, ele sabe quem ele é porque ele vê o pai fazendo. Ele vê a magnitude do pai, ele vê o poder do pai, ele vê a glória do pai. Então, quem que é o nosso pai? É o Yahvé, é o grande eu sou, é o Shaddai, o Adonai, é o Elohim. Então, você nunca limita Deus porque você sabe que ele é um Deus que você não pode limitar, porque ele é dono de todas as coisas. Agora, o problema é uma pessoa que se comporta como um mendigo, como um escravo ou como um bastardo espiritual, porque tem uns que ainda não consegue ver Deus como pai, não consegue entender Deus como pai. Então tem muitas pessoas que ainda não estão conseguindo ter autoridade porque ainda não entendeu o Deus Pai. Ainda não vive, né, nesse poder de entender quem é Deus, certo? Ok? Então, a pessoa que tem a presença de Deus revelada no coração dela, ela tem filiação. Então, ainda que ela não tenha vestígios das coisas que Deus prometeu, ela pode tudo e ela já acessou tudo, certo? Ela falou assim, não, se alguém fala assim, mas
Você não vai conseguir falar assim, meu pai já me deu, já tá pronto, tá tudo preparado. Então é uma pessoa que sempre revida respostas, às vezes negativistas, respostas, né, que vão contra a realidade, porque você não se apoia em humanos, mas você, ou na sua condição financeira, ou na sua força, mas você se apoia o quê? Em quem Deus é. É como Davi. Quem ousa falar do Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Peraí. Golias, gigante, filisteu, renomado. Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele achou um absurdo um incircunciso falar aquilo. Quem ousa insultar o grande Deus de Israel? Porque Davi se colocou ali, eu vou defender a honra de Deus. Não, eu não aceito isso. Então, queridos, uma pessoa que tem identidade, ela tem autoridade. Porque na hora da batalha, ela fala assim, ei, Satanás, eu sou filho, eu tenho filiação. Você é criatura, eu sou filho, eu sou herdeiro. O sangue de Jesus me comprou e hoje eu sou filho. Então, o filho, ele é ousado. O filho, queridos, ele sabe de qual família ele pertence. Então, o filho, a essência de filho ativada numa pessoa traz muita autoridade espiritual. Traz muita autoridade. É igual, por exemplo, vou falar aqui, vocês vão pegar. Alguém humilha você dentro de você, mas você fala assim, mas você não sabe de quem que eu sou filho, filha. Coitada dessa pessoa que tá fazendo isso comigo. Eu não vou fazer nada, porque o meu pai é poderoso. O meu pai tá vendo tudo. Eu não preciso levantar um dedo, mas o meu pai tá vendo tudo. Você confia num Deus tão poderoso e você fala, isso aqui não vai ficar impune. O meu pai não vai deixar que isso aqui fique impune. Ele vai fazer algo por mim. Ou essa pessoa não sabe com quem que ela tá mexendo com a filha do Deus vivo de Israel, com o filho de Deus vivo. É ou não é assim, gente? Por que você se sente assim? Porque você conhece o pai que tem. Você sabe a intimidade que você tem com ele. Você sabe a importância que você gera com Deus todos os dias. E você não aceita nenhuma afronta do diabo. Certo? Ok? Outra coisa. Como que você vai gerar autoridade se você uma coisa é parecer que tem autoridade, a outra coisa é exercer autoridade. E se eu quiser me parecer com uma polícia, com um agente federal, sei lá, é só eu colocar um uniforme. Mas eu preciso atuar como e saber como exercer autoridade para ter autoridade. Então nós precisamos aprender a exercer a autoridade. Não é só estar com um uniforme. O uniforme é o quê? É a sua santidade, é a sua identidade ativada. O uniforme é quem você é uma identificação. Aquilo ali é uma filha de Deus. Mas tem muitos filhos e filhas de Deus que não sabem exercer a autoridade. O que adianta? Eu sempre gosto de falar isso. Alguém vai lá e bate no seu carro. Você chama o policial, mas na hora o policial não faz nada. Ele só tá ali representando, mas ele não faz nada. Ele não multa, ele não faz uma advertência. Então é exatamente sobre isso. Muitos são filhos de Deus, são reconhecidos por serem filhos de Deus, mas não exercem autoridade. E a autoridade é através do quê? Da voz de comando. Nós precisamos, queridos, se impor nas cortes celestiais. E como que é isso? Igual nós fazemos na madrugada. Oração de guerra é um viés de voz de comando. A oração de guerra é quando você movimenta o mundo espiritual em nome de Jesus para o propósito comum de alguma coisa. Então, por exemplo, essa madrugada nós não oramos pelos adolescentes e pelos jovens. Senhor, vai resgatando, entra agora, Pai, envia teus anjos. Nós demos ordem em nome de Jesus para que isso acontecesse, certo? Então, como que eu posso exercitar a minha voz de comando e exercer autoridade? Senhor, amarro agora os demônios dessa pessoa lá no meu trabalho que fica me afrontando. Eu amarro todos esses demônios em nome de Jesus e declaro que eles não têm autoridade de usar essa pessoa para me confrontar ou me afrontar. Eu amarro agora em nome de Jesus. Você pode dar essa ordem de autoridade para os demônios parar de usar alguém que fica trazendo conversa, picuinha, te enchendo o saco. Mas se você não fala, como exercer a autoridade? Queridos, o Senhor me ensinou algo. Que maior autoridade
é de quem pratica ela. Quando eu peço uma autoridade maior do que a que eu tenho, o Senhor vai me pedir para fazer coisas maior do que a que eu faço. E Ele vai pedir para mim me colocar na brecha de situações mais difíceis ainda para interceder, tá? Então vamos lá. Por exemplo, você precisa aprender que você tem autoridade em nome de Jesus. E se você não exercitar ela, o mundo espiritual não vai entender que você tem autoridade. Autoridade é como conquistas diárias e porções diárias. Abre comigo em Marcos, capítulo 16, versículo de número... Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Abra aí comigo agora. Amém? Glória a Jesus. Vocês têm autoridade para amarrar demônio, vocês têm autoridade para fechar portais que foram abertos por bruxo, por feiticeiro, vocês têm autoridade para consagrar sua casa, expulsar os demônios, declarar a presença do Senhor. E por que você não faz? Porque você acredita que o pastor tem mais autoridade que você, e aí você coloca num lugar que você não tem autoridade, o demônio vem e pisa, monta em cima de você, faz arruaça dentro da sua casa, porque você acha que você não tem autoridade, você acha que você não tem voz de comando. Mas como ter se você não pratica? Ah não, vou chamar o fulano que ele tem mais autoridade. A pessoa que tem mais autoridade sobre a casa de alguém é você mesmo, não tem, gente, tá? Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, não tá falando de quem não for batizado. Eu quero que vocês... interpretação de texto aqui, gente. Que aí tem gente que fala, fala que se não for batizado você salva. Não, fala sobre crer. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Quem crê? Eu e você, que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Em meu nome expulsarão demônios. Por que vai expulsar demônio? Por causa da autoridade que existe no nome de Jesus. E por causa da autoridade que nós forjamos em nome de Jesus nas cortes celestiais todos os dias. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Queridos, essas línguas são línguas espirituais, porque a língua idiomática se aprende e fala. Isso aí está acessível para qualquer pessoa. Mas as línguas espirituais é um dom concedido pelo Espírito Santo, tá? Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Tá. O Senhor, Ele nos concedeu autoridade, Ele nos deu o mandamento do ide. Todos nós podemos ter autoridade, mas para isso você precisa exercer ela. Sai no nome de Jesus. Você precisa, queridos, aprender a se impor nas cortes celestiais, a se impor na sua casa, no seu casamento, certo? Uma coisa que eu acho que é fundamental, você precisa ser o guardião da sua casa, tá? Em que formato o guardião? O guardião que vê que está tendo alguma coisa errada e se levanta para uma batalha espiritual, e se levanta para interceder por um filho, e se levanta para falar assim, nossa, eu estou precisando consagrar essa casa de novo, mas antes eu vou abrir a janela, eu vou expulsar o demônio. Queridos, como que os demônios vão reconhecer você se você não exerce autoridade? Então você orou, os demônios saem. Daqui a pouco, os demônios não podem escutar o seu nome. Queridos, tem áudio meu que roda por aí, a pessoa manifesta, ou a pessoa às vezes, para ver se tem demônio ainda, pega meu áudio com a minha voz e coloca no ouvido ali da pessoa que parece que tá liberta, aí o demônio volta e fala, tira esse áudio, eu odeio ela tem nos tirado de muitas casas. A minha voz é insuportável para os demônios, e a sua? Talvez não seja, porque você ainda não dá voz de comando, você ainda não exerce autoridade.
Como que os anjos vai respeitar um comando de voz seu se nem você acredita que tem autoridade em nome de Jesus? Queridos, autoridade espiritual fala muito sobre fé. Quando eu falo, Senhor, essa madrugada veio uma fé tão grande sobre mim, eu falei, Senhor, nós não vamos fazer libertação só na casa que está chegando a oração, não. Eu declaro que como uma onda, essa oração vai tocar na cidade toda. Deus, eu não posso limitar ele, mas às vezes por causa da pouca fé a gente fala, não, Deus, vai tocar na onde chegar, na casa que chegar a oração, ou no nome que está sendo apresentado, mas hoje não, eu falei, Deus, eu quero que isso ecoe como uma onda e comece a expandir. Para isso, eu tenho que ter fé. Fé que tem agora mais anjos sendo liberados e a libertação está acontecendo até onde eu não vejo. Então, queridos, para mim dar uma voz de comando dessa, para mim declarar algo assim ainda mais disruptível, eu tenho que crer que isso está acontecendo. Eu tenho que acreditar de todo o meu coração que o Senhor está propagando ainda mais essa onda de libertação. Mas agora, se você não acredita que se você der uma ordem, o demônio não sai da sua casa, ele vai falar, ele vai olhar para você e vai falar assim, essa pessoa não me intimida. Essa pessoa não coloca medo em mim. Eu já contei uma história pra vocês, né? Que eu já contei essa história pra vocês. Eu vou contar de novo rapidamente, tá? Tinha um paciente meu, mental, que, pra quem não sabe, né? Eu exerci a medicina, sou médica. Hoje entreguei a profissão pra Jesus. E hoje só estou, né, na minha área, né, que o chamado que o Senhor me chamou. Então eu tinha um paciente mental chamado Chiquinho, e ele era da zona rural, chegou para mim que ele não estava muito bem, que precisava de uma visita médica junto com o enfermeiro, educador físico, então foi a equipe toda. Só que um dia antes, a agente de saúde chegou para mim, sabendo que eu era, né, uma pastora, falou assim, doutora, eu vou falar uma coisa pra você. Cheguei lá na casa do Chiquinho, fui sentar na poltrona. Ele falou, não, senta aí que o meu amigo tá sentado. A hora, eu ia sentando, eu levantei, me deu um arrepio ruim. Eu senti uma presença assim de um demônio mesmo, sabe? Então, aí ela chegou porque ela sabia que eu tinha já o ministério, tinha célula e tal. E a minha agente de saúde chegou e falou aquilo ali pra mim. E na hora, o que eu fiz? Eu sabendo que no outro dia ia fazer, tá? Essa visita. Na hora, o que eu falei assim? Eu falei assim pra minha agente de saúde, eu falei, fulana, você fica em paz, que amanhã nós vamos ver quem vai sentar no colo de quem. E por que eu falei isso? Porque eu sei o que eu carrego. Aí escuta, chegamos lá, né, falamos com a família e fomos lá em direção na casa do Chiquinho. No que nós estamos chegando lá na casa do Chiquinho, eu achei a poltrona que ela tinha me falado, ela tinha descrito, eu não tinha ido lá ainda. No que eu falei, oi Chiquinho, tudo bem? Eu sou a doutora Larissa, eu vim aqui te visitar, tal. E ele falou, senta, a gente fica à vontade. No que ele falou, entra, a gente fica à vontade, eu sentei na poltrona e cruzei as pernas e dei uma olhada pra minha agente de saúde. Aí a minha agente de saúde fez bem assim, né? Eu falei pra ela, vamos ver quem vai sentar. E aí ele falou assim, engraçado, ele era, né, perturbado mentalmente, né? Então ali tinha um espírito de loucura. Ele falou assim, o meu amigo ficou sabendo que vocês iam vir aqui. Ele hoje muito cedo desceu ladeira abaixo. Ele nem quis ficar aqui, ele falou que ele precisava ir. Peraí, o demônio bateu em retirada do ambiente antes de nós chegarmos lá. Por quê? Por quê? Então, é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Quando você carrega autoridade nas cortes celestiais, um demônio ele sai do ambiente antes que você chegue. Porque ele sabe. E ele falou assim, o meu amigo desceu ladeira abaixo hoje cedo. Ele não quis ficar. Ele falou que ele tinha que ir. Na hora eu falei, glória a Deus. E nós oramos com o Chiquinho, falamos de Jesus pra ele, cantamos, né? Porque eu era dessa, sabe? Então, gente, isso é autoridade espiritual. Um demônio reconhecer que ele não pode ficar no mesmo ambiente que você, porque você carrega o fogo do avivamento, você é escoltados por anjos, arcanjos, certo? Exatamente sobre isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então você precisa ter essa ousadia. Peraí, quem que é esse incircunciso
que vai falar que eu não vou sentar no lugar porque um demônio vai sentar. Não, amanhã nós vamos ver quem vai sentar no colo de quem. E eu tenho certeza que um outro demônio deve ter escutado isso e deve ter batido o telefone sem fio para esse outro, porque eles têm uma rede de comunicação muito boa, tá? E eu preciso que você entenda, quando nós temos essa atitude de que de sangue nos olhos, peraí, quem que esse demônio acha que é? Eu sou filha do Deus Altíssimo, eu carrego o fogo do avivamento. Peraí, que eu jejuo e eu oro, eu tenho autoridade no sangue de Jesus. Não, primeira coisa que a pessoa faz, ai meu Deus, eu vou passar luta, ai agora eu vou receber um contra-ataque. Queridos, muita gente vai lá, ora por alguém, começa a sofrer dentro de casa, levanta uma oração, expulsa demônio, unge a sua casa, coloca um louvor e fala assim, Satanás, aqui você não entra, aqui você não pisa, você não toca na minha família. O problema é o medo, o problema é a falta de autoridade, o problema é a falta de confiança no nome de Jesus. Queridos, se vocês tivessem a revelação do que é o nome de Jesus, o que é o ato da cruz, vocês nunca mais deixavam Satanás tirar a casca de vocês. Vocês nunca mais ficavam indo para a caverna que Elias entrou. Elias, ele entra numa caverna porque uma patente alta de demônios agora ameaça ele. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, isso você vai ter aula comigo em demonologia, você que é meu aluno. Castas de demônio entram em pessoas normais e comuns para se alimentar de vício. Só que quando nós vamos falar de autoridade, reis, pessoas que estão pessoas que assumiram o governo de uma cidade, o governo de um estado, o governo de uma nação, o governo de lugares, aí nós estamos falando que potestade influencia diretamente. Não estou falando que possui, mas principado e potestade conseguem influenciar. Por quê? A potestade, o principado, o dominador, ele tem influência sobre aquela região. Então, ele consegue influenciar aquela pessoa, certo? Então, o que acontece? Elias tinha acabado de derrotar 800 profetas de Baal. Imagina, 800 profetas, 400 de Baal e 400 de Aserá. Ele tinha acabado de ter uma conquista enorme, mas de repente Jezebel mandou um recado para ele. E por que o recado de Jezebel atormenta tanto Elias? Porque agora a batalha dele não era mais em hostes, não era mais em demônios menores. Agora ele estava recebendo um ataque de uma potestade, ele estava recebendo ataque de uma patente maior. E isso trouxe medo sobre ele. Ele vai para a caverna, ele tem medo de morrer, ele pede para Deus tirar a vida dele. Mas espera aí, ele tinha acabado de fazer descer fogo do céu, consumir o holocausto. Ele tinha acabado... Então você não entende essa bipolaridade de fé. Mas espera aí, existem batalhas e batalhas. Mas, para você resistir qualquer tipo de batalha, você precisa ter a revelação do nome de Jesus. E a revelação do poder e da autoridade que você tem para exercer o nome de Jesus. Então, queridos, eu vou passar, tá passando luta? Começa a orar na sua casa, começa a mandar o diabo embora. Você deita numa cama, parece que vai ficar lá o dia inteiro só assistindo série, depressivo, ansioso. Queridos, levanta sua cama, liga um louvor, faz uma faxina na sua casa. Olha, a gente precisa começar a exercer autoridade dentro da nossa casa. E eu sempre falo para vocês, tá com um ambiente pesado? Dá uma limpada, organiza toda a casa, coloca um louvor, organiza tudo. Depois expulsa todo tipo de demônio que o Espírito Santo trouxer que possa estar agindo na sua casa. Depois sela ela com fogo e com óleo no nome de Jesus. Queridos, autoridade é exercida assim. Autoridade é exercida assim, falando, decretando. E aí, quanto mais você fala, mais os anjos do Senhor entendem que você sabe quem você é. E que você sabe a autoridade que você tem. Só consegue ministrar com anjo, presta atenção, quem tem uma fé acima da média. E quem sabe quem é. Queridos, ministrar com anjo não é para pessoas que são pessimistas ou que são medrosas. É para pessoas que têm o coração de Davi. Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? Quem é esse gadareno que está se levantando contra o Deus poderoso de Israel? Então, a autoridade espiritual faz você olhar para Deus e não para o obstáculo.
Porque qualquer obstáculo é nada. Qualquer coisa é nada. Você fala, peraí, quem que esse fulano acha que é? O que isso aqui, que isso aqui pensa que é diante do Deus de Israel? Então, para nós exercermos autoridade espiritual em alto nível, você tem que ou estar olhando para Deus e entender, você tem que ter, tá, diariamente a poderosa revelação do poder do nome de Jesus. Uma das formas da gente entender esse poder é vendo testemunhos. É vendo o que Deus fez na vida de alguém através do nome de Jesus. Vendo como os demônios têm medo do nome de Jesus. Os demônios se acovardam, né? Quando você fala no nome de Jesus. Mas eles só vão se acovardar quando você tem autoridade. Porque se você não tem autoridade, eles não saem. Porque se fosse assim, os discípulos não chegariam para Jesus e falassem, Jesus, nós expulsamos, mas os demônios não quiseram sair. Aí Jesus vai falar assim, essa caça só sai com jejum e oração. Em outras palavras, jejum e oração aumenta a fé. Você precisa ter um nível de fé um pouco maior para derrotar essa patente de demônio. Aqui não é uma fé em 20%, em 30%, aqui é fé em 80%, em 70%. Mas para ter esse tipo de fé, você tem que matar a sua carne, fortalecer o seu espírito. Mata a sua carne jejuando e fortalece seu espírito na oração, que aí você dá conta de mandar qualquer tipo de demônio embora e eles vão obedecer porque você tem força. Queridos, fé, vamos traduzir fé? Fé é força. Fé é quando você age na certeza de que já aconteceu. Agora, uma pessoa que não tem fé, ela tem insegurança, tá? Outra coisa, andar em verdade, certo? Então, eu quero aqui agora, tá? Presta atenção. Eu quero aqui agora que vocês entendam algo. Quanto mais vocês passar por santidade, mais verdadeiros vocês vão ser. E existe a mentirinha, sabe aquela mentirinha pra... Tipo assim, mentirinha. Preciso que você aprenda a ser verdadeiro e andar em verdade, tá? O pai da mentira é Satanás. E uma das coisas que tira de nós a autoridade é a mentira. Então nós precisamos aprender a viver em verdade. Então coisas que nós fazíamos, nós temos que parar de fazer. Esses dias, né, nós estávamos lá no Paraguai, né, amor? Tava no Paraguai e aí o Júnior, né? No Paraguai tem uma cota para comprar, né? Que é uma cota de $500. E nós tínhamos comprado a mais de $500, certo? E aí, sempre que você compra no Paraguai, as pessoas pegam tudo, tira da caixa e falam que aquilo ali é de uso pessoal da pessoa para não ter que pagar o imposto. E quando nós estamos vindo, o Júnior falou, nossa, o Júnior, né? Porque todas as vezes a gente foi no Paraguai e fez isso. E aí eu peguei e falei assim, Júnior, não faça isso. Se a polícia nos parar, é tudo nosso, é tudo novo, nós acabamos de comprar e se tiver que pagar o imposto, nós vamos pagar o imposto e tá tudo certo. Nós precisamos andar na verdade absoluta, certo? Então, queridos, é exatamente coisas assim que eu quero que vocês entendam, tá? Então, por exemplo, o que eu quis dizer pro Júnior? Nós chegamos num patamar que nós não podemos mais mentir nada. Nós não podemos mais falar nada do que aquilo... Não tem mais meia verdade. É tudo nosso. Tá. Deu 500 a mais, quanto que é o imposto? Nós vamos pagar. É o certo, é o correto. Vamos fazer o que é o certo, é o correto. Acabou. Andar em verdade. Então, queridos, o problema, e o brasileiro, ele tem muito esse negócio do jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho aqui, de falar isso, de falar aquilo. Queridos, nós precisamos aprender a ser verdadeiros, sinceros. E às vezes a gente acaba fazendo uma mentirinha ou outra para isso, para aquilo. Não, vamos fazer a verdade, vamos falar a verdade. Então vai chegando o libertador. Quanto mais experiência ele tem com Deus, quanto mais profundidade, mais limpo ele tem que ser. Mais óbvio e claro ele tem que ser. Mais reto, puro ele tem que ser. Porque o pai da mentira é o diabo. E se o pai da mentira pegar você em pequenas mentiras, ele vai falar que você não tem autoridade.
tá? Então, andar em verdade em conduta. E não só em verdade nisso, em verdade em tudo. Então, se Jesus é a verdade e a vida e você está, tá, em Jesus, por que você não está andando em verdade? Por que você não está falando as coisas, tá? Então, exatamente, vamos nos policiar em tudo. E vamos nos policiar de verdade, gente. Em fazer as coisas que realmente condiz com o caráter cristão. Compra e paga, faz as coisas certo? Nós precisamos aprender a honrar nossos compromissos, as nossas coisas, amém? A outra coisa que traz autoridade sobre nós, as disciplinas espirituais. Que é isso aqui, queridos? Eu não preciso ensinar para você. É oração todo dia, ler a Bíblia. Se não consegue ler a Bíblia todo dia, pelo menos buscar o Senhor. Escuta uma pregação, escuta um louvor, mas você precisa ter 2 ou 3 disciplinas espiritual todos os dias para jogar lenha na fogueira. Então imagina que dentro do nosso espírito é uma fogueira. Então todo dia você precisa jogar lenha. Quando você para de jogar lenha, você pode apagar o Espírito Santo. Quanto mais lenha, mais o Espírito Santo está dentro de você e sobre você. Você para de jogar lenha, que é o quê? A Bíblia, a oração, a comunhão, o tempo com Deus. O que acontece? Você se afasta, você esfria espiritualmente. É ou não é assim? Então, nós temos uma lenha, a gente tem uma fogueira dentro de nós. Então, quanto mais lenha, mais jejum, mais oração, mais busca, mais um livro de edificação, testemunho que você escuta, mais fogo a gente coloca. Quanto mais fogo, mais a chama do Espírito Santo está acesa em nós e trabalhando dentro de nós. Para isso tem que ter o quê? Um altar que alimenta todos os dias, que são as disciplinas espirituais. Jejum traz autoridade, oração traz autoridade, Bíblia traz autoridade. Toda disciplina espiritual traz autoridade porque gera fé. Então, toda disciplina espiritual vai gerar fé em algum nível sobre você. E fé gera autoridade. Porque a fé, queridos, é a força para falar e fazer coisas nas cortes celestiais através do nome de Jesus. Amém? E a última aqui, e não menos importante, é a nossa constância. Deus, ele prefere constância que intensidade. Constância Deus prefere que você busque Ele todos os dias, 20 minutos, do que você buscar Ele os 3 primeiros dias do mês e esquecer Ele os 27. Não, vou fazer aqui uma campanha de 3 dias, vou orar já. Mas você passa 27, você não busca, você não ora, você não lê a Bíblia. Então Deus prefere que você seja contínuo e constante do que intenso em determinadas épocas. E isso daqui é o segredo da maior autoridade. Então vamos lá. Assim como alguém muda de patente no mundo espiritual, de cabo, para quê, amor? É cabo, soldado. Vamos lá, vocês sabem a ordem hierárquica? Deixa eu achar aqui a ordem hierárquica para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que é aqui, ó. Vamos lá. Soldado, cabo, sargento, aspirante, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. Aí depois tem general de brigada, general de divisão e general de exército. Aí depois tem chefe do Estado-Maior e comandante em chefe. Para mim, soldado, quando você conheceu Jesus, você veio para Jesus, você é soldado. Cabo, quando você começa a viver ali os processos de libertação, começa a buscar o Senhor. Então, eu tô trazendo aqui. Então, conforme você vai mudando e você vai crescendo em Deus e adquirindo maturidade e vai tendo tempo, Deus vai te dando patentes novas. Patente vem com tempo e constância e fidelidade. Você nunca vai ver um capitão deixando de ser capitão para major se ele não tiver confiança ali. Só muda de título, né, aqui nessa hierarquia, se a pessoa tiver competência, se a pessoa for resiliente, se a pessoa for constante, se a pessoa tiver o quê? Excelência no que faz. Então Deus só muda a nossa patente quando, de tempo em tempo, Deus fala assim, ó, Larissa, ó, tá ali, ó, todo dia. Ó, Larissa, ó, merece uma nova patente. E aí, como a gente sabe que mudou de patente?
toda patente tem obrigações novas, tem privilégios novos. Então, é exatamente isso. Como que nós sabemos que mudamos de patente? Nós começamos a fazer coisas que nós não fazemos. Eu sei que quando eu mudei de patente uma vez, eu não sei te dizer o que é e qual é e como é. Eu só sei que o Senhor nos muda de patente. Eu comecei a ministrar com anjos. Eu sabia que o Senhor tinha mudado de patente. Eu sabia que o Senhor tinha colocado sobre mim autoridade para isso. Por mais que muitas vezes eu sabia que existia pessoas que tinham autoridade e ministravam, e eu sabia até como ministravam. Eu nunca tive a ousadia de ministrar porque eu não me sentia capacitada ou habilitada para aquilo. Mas chegou um tempo na minha vida que eu me senti que eu tinha autoridade e eu podia fazer aquilo. No nome de Jesus. Então, como que nós sabemos que Deus nos deu uma nova patente? Quando nós exercemos uma autoridade diferente e Deus começa a nos dar privilégio diferente, honraria diferente, certo? Mas para isso você precisa ser constante, resiliente, e Deus precisa olhar para você e falar e saber que pode confiar em você. Deus não dá cargos para quem Ele não confia. E quem que é essa pessoa que talvez Deus não possa não confiar? A pessoa que está sempre indecisa se fica no reino de Deus ou se vai para o mundo. Pessoa que não pode acontecer uma desgraça na vida dela, que ela já quer sair da presença, ela já fala mal de Deus, ela blasfema. Essa pessoa, enquanto não for tratada, Deus não dá cargo, Deus não dá patente. Por quê? Como que Ele confia numa pessoa assim? Agora, quando Deus vê que não interessa o que esteja acontecendo, ele é obstinado pela presença e ele fala: Deus, ganhando ou perdendo, sangrando ou dando risada, eu não saio do seu time e é daqui para a glória. E aqui só para manifestar Cristo. Senhor, eu não saio da posição. E muitas vezes Deus vai te colocar em situações que é para você blasfemar e para você falar que não quer mais aquilo. Mas ele faz isso só para ver a sua atitude, só para ver o que você faz. Porque o próprio diabo vai lá e fala: se passar por isso, vai blasfemar e vai te deixar. Não vai te seguir. E aí Deus vai lá e permite situações. Só para ver se no dia mau, você adora ou você murmura. E o povo que murmura sofre. Porque Deus não confia o seu maior tesouro no povo que murmura. Eu entreguei a minha vida para Deus. E falei para ele, ganhando ou perdendo, sofrendo qualquer consequência, ou vivendo qualquer despojo de glória, eu tô com você até o final. Você é o meu pai, ainda que a figueira não floresça. Eu escolhi um lado e eu permaneço nele. O Senhor tem a minha fidelidade, o Senhor tem a minha palavra, eu coloquei a camiseta do seu time, eu não saio mais daqui. Queridos, eu preciso que você entenda, Deus ele só confia os seus maiores tesouros em quem se tornou amigo dele. E eu preciso que você entenda, por qualquer desgraça que aconteça na sua vida, a culpa não é de Deus. O nosso maior problema é que quem busca Deus por aquilo que ele pode dar, na primeira obstáculo, murmura e blasfema contra ele e deseja sair da presença dele, porque não está pelo amor e pela revelação da paternidade dele, mas está por aquilo que ele pode fazer ou por uma porta que essa pessoa precisava que fosse aberta, permaneceu ali. Essa pessoa ela não conhece Deus, ela conhece as coisas que Deus pode dar para ela. E Deus, na sua infinita benevolência, ele dá porque ele é pai. Só que Deus nos testa também, para saber se estamos por amor ou por interesse. Mas se você está buscando Deus por interesse, você precisa dizer hoje para ele: Deus, até agora eu te busquei porque eu precisava muito de uma porta, o fulano ficou doente, eu vim para sua presença. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso e me dar tudo isso, ou abrir essa porta, fazer aquilo, mas de verdade eu quero conhecer por aquilo que o Senhor é. Eu quero revelação da sua paternidade. Eu quero revelação de quem você é como pai. Eu quero te amar por quem você é e não pelo que o Senhor pode mudar, porque aquilo que o Senhor pode me dar é uma mera consequência. Mas eu preciso te conhecer, para que no dia mau eu não solte a sua mão, para que no dia mau eu não blasfeme contra ti, para que no dia mau eu não faça um bezerro de ouro. Eu já falei para vocês, o povo do Egito faz um bezerro de ouro quando Moisés sobe no monte, porque Moisés era
Moisés era a comunicação de Deus com o povo. Era o mensageiro de Deus com o povo. Na oportunidade que o povo fica sozinho 40 dias, o povo levanta um bezerro de ouro. Deus fica tão triste que Deus quer destruir aquele povo todo. O povo via os sinais, a coluna de fogo, o maná todo dia, a codorna que chegava no final da tarde. O povo tinha sinais, o povo tinha os milagres, mas o povo não tinha relacionamento. O povo não tinha a paternidade, o povo não tinha a presença do Espírito Santo. O povo tinha os sinais, mas não tinha presença. O povo tinha os sinais, mas não tinha presença. Queridos, busque a presença, porque é na presença que Deus se revela para você. E se você tiver intimidade, que é a santidade, que foi a primeira coisa que eu falei para você, você vai ter autoridade para falar: Satanás, bate o pé agora, sai daqui. Satanás, eu não aceito que você fique mentindo aqui para minha família. Saia da minha casa agora. Amém? Então, esse mesmo Deus que deu autoridade sobre Moisés, Elias, Abraão, Eliseu, ele está hoje querendo dar autoridade para nós. Mas o nosso maior problema é identidade e é falta de paternidade. E é um povo interesseiro que só busca Deus quando quer uma porta aberta, perdeu o emprego, precisa passar no vestibular. E eu já fui exatamente como você, talvez. E eu tive que ser sincera em falar para Deus: eu não te conheço, te busquei até hoje porque você podia me dar qualquer coisa. Mas eu quero te conhecer de verdade, porque a minha vida não tem sentido. E eu vou pagar o preço de te buscar. Se revela para mim. E esse Pai glorioso se revelou para mim. E eu vejo o amor do Pai quando eu como uma fruta. Eu vejo o amor do Pai em qualquer coisa que eu faço. Eu falo: Deus, obrigada por eu ser uma filha mimada e abençoada. Deus, eu não mereço tanto. Todo o tempo o Júnior sabe, eu como uma fruta, eu glorifico a Deus, eu olho para o céu, a gente está na viagem, eu falo: Deus, obrigada porque nós estamos fazendo essa viagem, que eu sonhei tanto, o Senhor está nos mimando tanto. Reba canto chore bele cantarás. Os sinais é interessante, mas se eles estiverem sem a presença do Espírito Santo, na primeira oportunidade você troca Deus por um bezerro de ouro e você esquece o milagre, o sinal, a codorna que vinha no pôr do sol, o maná que caía todo dia. Você esquece, o diabo faz você esquecer. Mas tem uma coisa que o diabo não consegue tirar de você: intimidade, relacionamento, vida com ele. Isso o diabo não tira de você, porque é impregnado no seu DNA. Isso traz vida e filiação. E filiação é: eu sou filho do Deus Altíssimo. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Eu sou filha de um Deus poderoso. Filiação. Pertencimento. Entender que os anjos trabalham ao seu favor. Entender que você tem autoridade no nome de Jesus. Acordar de madrugada e falar assim: ê, capetaiada, mais uma vez eu acordei, vocês estão lascados. Se tiver qualquer um por perto, já sai, porque vocês vão ser fulminados com fogo. Como que acorda já? Num ritmo desse, você precisa ter convicção de quem você é. Você precisa ter convicção de quem Deus é. E você precisa ter convicção da autoridade que Deus deu sobre a sua vida. E Deus, ele abomina a obstinação, mas ele ama uma pessoa obstinada pela glória dele e obstinada nele. Uma pessoa que fala: Deus, não interessa, ganhando ou perdendo, eu tô com você. Deus ama esse tipo de obstinação, que é o quê? Quando você é obstinado em estar com ele, na glória dele, na presença dele todos os dias, até que nada mais importe. E é difícil porque Deus vai nos provar. É difícil porque nós vamos entrar num fogo cruzado. Mas eu te garanto que sempre Deus será glorificado e você terá vitória sobre tudo. Amém? Então hoje eu